Boa noite, você está na oração do fim da noite, liturgia das horas do Apocalipse. Estamos terminando muito bem o nosso dia de orações com as completas. Paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Começando então as completas com o sinal da cruz, com 3 anos de indulgência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pequeno exorcismo de São Miguel com 3 anos de indulgência. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios e inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo com 300 dias de indulgência. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Oração à Sagrada Face. Face adorável de meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que veja somente a vós, nada conheça fora de vós, vos ame unicamente, e que, enfim, não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. E aqui então nós começamos as completas com vinde a Deus com 500 dias de indulgência. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura breve da primeira carta de São Pedro, do capítulo 5, versículos 8 a 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Resistirem fortes na fé. Tu, porém, Senhor, tem piedade de nós, demos graças a Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ao chegar ao fim do dia, façamos um breve exame de consciência e examinemos nossas culpas. Rezemos juntos o ato penitencial com indulgência parcial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nesse dia que termina, pedimos ao Senhor que seja o nosso guia, refúgio e protetor, afaste da noite calma os sonhos e a ilusão, que não manchem corpo e alma o mal e a tentação. Louvor e glória ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito Paráclito, agora e sempre. Amém. Vamos para a segunda parte das completas. Vamos então para as leituras que estão na página 384 do livrão. Amanhã nós retornamos na programação normal. Está terminando hoje o nosso dia dedicado ao Sagrado Coração. Leitura 1. As 3 flechas no Sagrado Coração.
Outra santa alma viu um dia Jesus tendo na mão um círculo de ouro, no centro do qual estava um coração. Viu também arqueiros que atiravam setas para esse coração. Uns atiravam de tal maneira que suas setas só chegavam ao meio do caminho, caindo em terra. Outros feriam o círculo e faziam correr dele faíscas. Mas os terceiros transpassavam o coração de lado a lado e ficavam regados do sangue que corria deles. A alma perguntou o que significava essa visão. Foi-lhe respondido que o círculo de ouro representava a misericórdia de Deus, que continha em si, como maior efeito por ela produzido, o coração de Jesus com os seus merecimentos infinitos, e que os arqueiros representavam 3 tipos de cristãos. Os primeiros, cujas setas não atingiam o alvo, são os que fazem suas ações sem intenção e por mero costume. Os segundos são os que trabalham por bons motivos, mas no seu próprio interesse. Por isso é que eles não tocam senão o círculo de ouro da misericórdia de Deus e não recebem senão as faíscas da graça. Enfim, os terceiros são os que só procuram em tudo agradar a Deus, por isso alvejam diretamente o coração de Jesus e o transpassam. Também os frutos da paixão de Jesus Cristo correm sobre eles com abundância. Então aí a pergunta é qual dos 3 tipos de arqueiro nós seremos. Nós seremos esses primeiros que não fazem suas ações, que fazem suas ações sem intenção, por mero costume. Pessoas que vão aí até o altar da igreja doméstica e rezam por costume, por mero costume, de repente por obrigação, sem intenção nenhuma, e aí então simplesmente não recebem graça alguma do Senhor. Seremos os segundos que trabalham por bons motivos, mas têm em vista só seu próprio interesse. Eu vou fazer tal novena porque eu quero ganhar X coisa. Não é errado a pessoa fazer uma novena porque ela tem intenção, precisa daquelas intenções, mas tem gente que vai mais longe, tem gente que tudo que faz para Deus é porque já está esperando a troca, já está esperando ser recompensado nesse mundo. E aí então acaba recolhendo algumas faíscas só das graças, quando poderia estar recebendo as graças inteiro. E o terceiro, sim, aquele que agrada ao Senhor, são aqueles que procuram em tudo agradar a Deus. Fazem para agradar a Deus, trabalham por Deus, para Deus, com Deus, né? Então existem para Deus. A gente precisa evoluir para esse terceiro tipo de pessoa, esse terceiro tipo de fiel. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa pedir a graça ao Senhor e a Nossa Senhora, e com a ajuda do nosso anjo da guarda, com certeza, a gente vai conseguir chegar nesse ponto em que só estamos vivendo no mundo para agradar ao Senhor, fazendo a missão que Ele tem para nós e trabalhando, sim, pela nossa salvação, pela nossa conversão, mas que depende diretamente do amor e a confiança que nós temos no Senhor. Quanto mais amor e mais confiança nós temos no Senhor, mais o caminho se transforma num caminho fácil, por mais que aí no morro fique mais inclinado, seja mais difícil de você caminhar com a cruz nas costas, mas ainda assim se torna mais fácil, porque aí o Senhor mesmo vai puxando você, vai te ajudando a ir mais para frente, mais rápido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não estranhe o título, não há erro, tá? Pode ser que você tenha lido aí e fale assim, nossa, o professor Emílio errou. Não há erro, você vai entender por que está escrito isso. A embaixadora da Sagrada Face. Para a reparação é que eu fui posta no mundo e morro por ela. Essas palavras são da irmã Maria de São Pedro e nos revelam sua vida e sua missão. Sua infância foi toda angélica. No dia da sua primeira comunhão, ela fez a Jesus Cristo, de seu coração e de todo o seu ser, doação eterna. Poucos anos depois, o Divino Mestre lhe disse, eu te quero no Carmo de Tours. Sua morada espiritual é do Sagrado Coração de Jesus. Nessa fornalha ardente é que ela recebeu tantas luzes para si e para os outros. Jesus lhe comunicou muitas vezes os mais íntimos segredos do seu adorável coração. Desde o ano de 1843, Deus lhe concedeu favores extraordinários e lhe anunciou que sua justiça estava irritada por causa dos pecados dos homens. Estimulada pela graça, ela se ofereceu a Deus para aplacar sua ira. Então o Senhor lhe inspirou como poderoso meio de a desarmar a fundação de uma associação reparadora. Ela viu no Sagrado Coração de Jesus o desejo que ele tem de fazer misericórdia, não pondo como condição senão a reparação dos ultrajes feitos a seu divino Pai,
e recebeu vivas luzes a respeito da santa face do Salvador, que devia ser o objeto sensível da reparação, como o coração de Jesus é o objeto material de seu amor para com os homens. Eu vos darei minha face, tinha-lhe dito Jesus, e quando a puserdes ante os olhos de meu Pai, minha boca se abrirá para pleitear vossa causa. Jesus lhe fez então essa promessa: porque tendes honrado minha face coberta de chaga pelos pecadores, renovareis em vós na hora da morte a imagem de Deus, e todos aqueles que contemplarem sobre a terra as chagas da minha face, hão de vê-la um dia raiando na glória do céu. Certo dia, depois da missa, ela correu a lançar-se aos pés de sua superior e disse: Nosso Senhor acaba de me dar ordem de dizer e fazer dizer as mais vezes que puder a invocação seguinte, referente ao grande crime de blasfêmia. Louvado, bendito, amado, adorado, glorificado, seja sempre o Santíssimo, Sacratíssimo, adorabilíssimo, desconhecido, inefável nome de Deus, no céu, na terra, nos infernos, por todas as criaturas saídas das mãos de Deus e pelo Sagrado Coração de Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. Pouco depois, a irmã da Boucher, tornada Madre Maria Teresa, fundou em Paris a obra reparadora com a adoração do Santíssimo Sacramento dia e noite. O berço da obra foi a Capela dos Carmelitas, Rua Saint-Jacques. Foi nessa época que alguns cristãos animados de fé viva, testemunhas do que se praticava na Capela dos Carmelitas, conceberam o pensamento de se reunirem para dar homenagem a Nosso Senhor durante a noite no sacramento do seu amor. Assim, a obra reparadora gerou a adoração noturna. Então, bom, que existia aí, não sei hoje em dia, mas existia na notícia aí justamente a adoração 24 horas por dia, tinha sempre alguém na frente do Santíssimo. Hoje em dia é coisa complicada, né, gente? Mas para saber que existiu, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, você vê que as devoções, né, já aqui do Sagrado Coração e da Sagrada Face, na verdade, se completam, se juntam e não competem entre si. A oração que nós rezamos aqui, hoje, de uma outra forma um pouquinho mais adaptada, é a oração flecha de ouro, né? Numa outra tradução, é a oração flecha de ouro que o Senhor pediu que rezássemos em reparação exatamente às ofensas contra Deus, contra o nome de Deus. E também nós temos aí a associação que o Senhor queria que a irmã Maria de São Pedro fomentasse para que fosse montada, não é nada mais do que a Defensores do Santo Nome de Deus. É a Irmandade Defensores do Santo Nome de Deus que nós temos aqui na paróquia, com vários defensores inscritos na Irmandade, fazendo reparação aí uma terça-feira por mês e fazendo oração todos os dias também em reparação a Nosso Senhor pelas ofensas que são feitas contra Ele e contra o nosso Deus. Então, aqui na Paróquia Sagrada Face de Tours, foi mostrada a nós a vontade do Senhor que a paróquia tivesse, então, essa irmandade, que no fim, lá não foi montada exatamente como ele queria, virou confraria, arquiconfraria, mas não se chegou a se chamar, assim, justamente Irmandade e Defensores do Santo Nome de Deus, como é aqui. A gente está cumprindo certinho o que o Senhor mandou que fosse feito. É importante a gente ter compaixão dos sofrimentos do Senhor, do nosso Deus, porque afinal das contas a humanidade ofende muito o Senhor todos os dias. Então é importante que pelo menos nós, que fomos chamados para o Senhor, a gente então também faça a reparação. Nós queremos tanto que o Senhor nos ajude, olhe as nossas dores, não é assim? Tenha compaixão de nós. Então tenhamos também compaixão das dores que o Senhor sofre, nos unamos ao Senhor e aí então façamos reparação diária. Mesmo que seja para você rezar aqui a oração flecha de ouro uma vez por dia, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, rezar aí um terço da Sagrada Face. Veja o que você pode fazer para fazer reparação ao Senhor. E eu quero dizer o seguinte, né? Aqui a nossa paróquia ela tem essa vocação, ela tem esse chamado de reparação. A paróquia ela existe para rezar pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório e reparação às ofensas contra Jesus e Nossa Senhora. E também existe para a divulgação, né, para a evangelização, pela internet, pessoalmente, e existe também para a salvação dos membros da família Sagrada Face. Esses aí,
Esses são os objetivos, então. Por isso que o Senhor montou a nossa paróquia com esses objetivos. O Senhor mesmo que nos reuniu. Então sejamos aí fiéis ao Senhor, conhecendo cada vez mais a palavra do Senhor e cada vez mais no caminho de Deus e fazendo aí a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Essa base da missão é a mesma para todos nós. Todos nós precisamos ter esses atos, as atitudes que eu acabei de falar, sem contar sermos tementes a Deus e seguirmos fielmente a palavra do Senhor, inclusive no nosso dia a dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Rainha com 5 anos de indulgência. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir, levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha Mãe e Senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Amém. Oração de agradecimento. Meu Deus, muito obrigado por todas as graças que o Senhor me deu hoje. Eu sei que mesmo nas horas mais difíceis, o Senhor esteve comigo, me protegendo. Em meio a todas as dificuldades do dia, é bom saber que o Senhor está sempre junto comigo. Obrigado, meu Jesus, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Nossa Senhora, obrigado, meu anjo da guarda, por estarem comigo o dia todo e me ajudarem nesse caminho difícil no mundo rumo ao céu. Amém. Oração da noite. Senhor, é chegado o momento de descansar para enfrentar a batalha do dia de amanhã. Peço que o Senhor me acolha na vossa infinita misericórdia, para que eu possa dormir e descansar. Obrigado pelo vosso perdão e misericórdia. Nossa Senhora, intercedei por mim junto a Jesus, pelas minhas necessidades espirituais e materiais. Cura-me das minhas doenças e cuida da minha família, curando-os, protegendo-os e abençoando-os. Obrigado por todas as graças que recebo de vossas mãos maternais. Meu anjo da guarda, velai pelo meu sono, afastando os demônios da minha casa, para que eu possa descansar. Obrigado por estar sempre comigo e me defender do perigo. Amém. Bênção da casa. Visita, Senhor, esta casa e afasta as ciladas do inimigo. Habitem nela os teus santos anjos e guardem os seus moradores em paz.
O Senhor olhe para nós, nos abençoe e volte sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a oração do fim da noite. Uma boa e santa noite a todos vocês, um bom e santo repouso. Quem estiver por aí agora, meia-noite, tem o terço da Sagrada Face. Temos também às 3 horas da manhã o exorcismo da madrugada. E estamos de volta com a liturgia das horas às 6 horas da manhã. Eu espero você. Muito obrigado por estarem conosco. Boa e santa noite, Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.